Ora bem, tu acordas de manhã e comes 2 iogurtes proteicos. A meio da manhã uma barrita de proteína, almoças frango com ovo e depois do treino um batido de whey. Está certo isso? Não está! E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar tudo sobre a proteína e porque é que o exagero proteico pode estar a dificultar os teus resultados. Ok? Isto é uma coisa que ninguém pensa, mas que no fundo pode ser uma realidade e hoje eu vou-te explicar porquê. Antes de entrarmos no conteúdo, não te esqueças de deixar o gosto neste vídeo, subscrever o canal se ainda não o fizeste e se fizeres compras na Prozis, não te esqueças de utilizar o cupom ZEMOTA. Tens as melhores ofertas sempre e 10% de desconto. E agora, sem mais demoras, vamos passar ao conteúdo do fitness e ao conteúdo que importa. Atualmente, nós vivemos aqui numa comunidade de fitness que sobrevaloriza a proteína. E atenção, a proteína é muito importante. Aliás, como eu vou falar, é o macronutriente mais importante. Mas será que não estamos a exagerar quanto ao seu consumo? O que é que poderá vir aqui deste exagero? É isso que vais descobrir aqui nos próximos minutos. E para te explicar tudo ao detalhe, vamos falar então, em primeiro lugar, sobre quais é que são as funções da proteína, porque é que nós temos que consumir, quanta proteína é que tu precisas de consumir em cada fase, quais é que são os problemas do exagero, e acho que aqui é o conteúdo que te vai deixar, se calhar, mais espantado. E, por último, conclusões e realmente como é que tu podes aplicar esta parte da proteína na tua rotina da melhor forma para teres os melhores resultados. Começando então aqui por dizer que a proteína é um macronutriente dentro também daquela gama onde nós temos os hidratos de carbono e as gorduras, e neste caso é um macronutriente que nos fornece 4 calorias por cada grama. E são provavelmente aqui o macronutriente mais valorizado. Toda a gente sabe que é importante comer proteína para ganhar massa muscular. Pelo menos as pessoas que entram no ginásio, que começam a procurar assim um bocadinho sobre conteúdo de fitness, de nutrição, acabam por aprender isto logo bem desde o início. Entre muitas outras funções, aqui a grande importância da proteína é atuar como um bloco construtor e reparador de todos os tecidos do nosso corpo. E quando eu digo todos, é mesmo todos os tecidos do nosso corpo. Claro que desde os músculos em si, aquilo que nós chamamos os músculos mais da parte esquelética, até ao coração, até às paredes de veias, até às paredes das artérias. Portanto, tudo aquilo que é tecido no nosso corpo acaba por ter um impacto muito grande na parte da proteína, nesta vertente de construção e reparação. Portanto, basicamente tudo no nosso sistema tem proteínas na sua composição e claro que isto faz com que elas sejam super importantes a nível de saúde e depois também a nível estético, que no fundo é também aquilo pelo qual elas são mais conhecidas. Também é importante referir aqui, no nosso contexto mais virado para a parte estética, que a proteína parece ser um macronutriente que confere grande saciedade. O que é que isto quer dizer? Que se nós compararmos duas refeições com o mesmo volume, vamos dizer 2 pratos, mais ou menos com a mesma quantidade de comida em gramas, e com as mesmas calorias, o prato que tiver uma quantidade de proteína maior, à partida vai ser muito mais saciante do que o outro. Então aqui a proteína tem este fator de conferir maior saciedade, o que pode ser também muito útil para manipular, dependendo daquele que é o nosso objetivo, ok? Então, mas afinal, quanta proteína é que nós devemos comer por dia para colher todos estes resultados e estas coisas positivas? Com certeza que a resposta certa não é toda a proteína que tu conseguires, ok? Há muita gente que ainda diz isto, a proteína é muito importante, portanto, nunca é demais. Na dúvida, come-se um bocadinho mais. E realmente isto não é verdade, porque o que acontece é que existe um teto limite para os benefícios da proteína. Ou seja, claro que quanto mais proteína nós consumimos, à partida maiores são os nossos níveis de síntese proteica. E isto vai nos permitir maior manutenção e ou construção de massa muscular. O processo é o mesmo, ok? Mas realmente vai-nos trazer aqui a potenciação desta vertente, desta construção de novos tecidos, também inclui massa muscular, músculo em si, ok? Só que existe um teto em que nós chegamos aqui e se consumirmos mais, já não vai potenciar assim tanto mais. Portanto, isto é quase como se o benefício começasse a subir à medida que tu aumentas o teu consumo de proteína, mas depois começasse a estagnar, ok? Então, existe realmente este teto e aqui este é aquele que nós consideramos o consumo máximo recomendado em cada fase que estamos e mais à frente no vídeo vamos falar aqui também sobre qual é que é o grande problema de ultrapassar este máximo recomendado. Porque havia uma altura em que se pensava muito que era a parte dos problemas renais e afins, mas vai para além disso. Esta parte já foi muito desconstruída. Mas bom, aqui, em suma, basicamente tu queres ingerir proteína suficiente para potenciar os seus benefícios, mas não queres ultrapassar aquele ponto optimal, não é? Isto seria quase como tu estar cheio de sede
queres um copo de água bem grande, então começares a meter água até deitar para fora. Ok, tu estás a meter lá mais água, mas depois tu não vais conseguir beber essa água porque está a ser desperdiçada. E na proteína é a mesma coisa. Portanto, tu queres potenciar, tu queres atingir aquele máximo que traz benefício, mas mais do que isso não vai ser útil. Então, esta quantidade máxima vai depender aqui um bocadinho da fase em que tu te encontras e também do teu balanço energético, de quantas calorias é que estás a comer. Mas basicamente, e de forma muito resumida, se tu estiveres em manutenção ou em excedente calórico, parece que aqui um consumo de 1,5 a 2 gramas por cada quilo de peso corporal por dia de proteína é suficiente. Já se estiveres em déficit calórico, os valores são um bocadinho mais altos e apontamos para 1,8 a 2,5 gramas por quilo de peso corporal por dia. Ok? Isto é muito simples de se fazer o cálculo, portanto, se quiseres consumir 1,8, basta multiplicares pelo teu peso, fazes 1,8 vezes 75 e tens então as gramas de proteína que deves consumir. Esta diferença aqui da quantidade que deves consumir estando em manutenção ou em déficit acaba por ocorrer porque em déficit calórico, e já tem aqui vídeo no canal a explicar como é que as dietas funcionam, o que é o déficit calórico, então se não entendes este conceito, procura lá o vídeo sobre como é que as dietas funcionam e todos os segredos para as manipular da melhor forma. Quando nós estamos em déficit calórico, basicamente existe uma falta de energia. O nosso corpo precisa de X energia e nós estamos-lhe a dar menos. E como é que ele vai colmatar esta falta? Basicamente ele vai degradar tecidos. Não é? Portanto, ele disse assim, eu preciso de 2.000 calorias, só me estás a dar 1.500, eu preciso de ir buscar essas 500 a algum lado. E ele vai buscar o quê? Aos tecidos que já existem. E, em parte, pode ir buscar a nossa massa muscular, não é? Infelizmente, não é só gordura. Se fosse, era bom. Portanto, aqui um maior aporte proteico parece fazer também com que haja uma menor perda de massa muscular, porque vamos então otimizar mais os níveis de síntese proteica para tentar garantir que há aqui um equilíbrio desta perda e reganho de massa muscular e que o saldo acaba por ser melhor. Okay? Aqui, uma nota de curiosidade é que a consistência no consumo proteico é mesmo muito importante. Se calhar muito mais importante do que o consumo de calorias e outros macronutrientes, por exemplo. Enquanto que, por exemplo, as tuas calorias podem oscilar consideravelmente de dia para dia, desde que a média semanal esteja alinhada, à partida está tudo bem e vais ter um bom resultado. Com a proteína não é bem assim, ok? E isto é verdade porque os dias baixos em proteína vão trazer uma menor síntese proteica, mas os dias em que tu vais tentar compensar, vamos dizer que a tua meta são 150 gramas, ok? E o teu dia de 100 gramas, ele vai ter um nível de síntese proteica mais baixo. Mas tu no dia a seguir consumires 200, não vai haver uma compensação daquilo que tu perdeste no dia anterior. Ok? Então, o decréscimo de síntese proteica quando tu comes menos é maior do que o acrescente, porque as 150, aqui neste exemplo que eu estou a dar, já são basicamente o máximo benefício, ou a máxima quantidade que vai trazer o maior benefício possível. Portanto, consumir muito mais não vai trazer compensação nenhuma. Então aí, isto é só uma nota rápida, mas é bem importante sermos consistentes nesta parte do aporte proteico, mais se calhar do que na parte das calorias, por exemplo. E agora, para além disto, há aqui uma questão muito importante de desmistificar, e é aqui que entramos na questão do exagero proteico. Portanto, a premissa é muito simples. Se a proteína é assim tão importante, traz tantos benefícios a nível de saúde, a nível de manutenção, construção de músculo, então, comer mais do que o recomendado não há de fazer mal, não é? Na pior hipótese, como proteína a mais e tenho o mesmo resultado. Correto? Errado. Não é bem assim. Apesar de parecer um argumento muito lógico, as coisas não funcionam assim. E consumir proteína a mais pode mesmo trazer prejuízo a vários níveis. Uns muito importantes, outros não tanto. Vamos começar por falar sobre a sobrecarga renal. Proteína a mais, à partida, não vai trazer prejuízo à tua saúde renal, desde que sejas uma pessoa já saudável, sem antecedentes nesse sentido, não é? Portanto, se tens alguma limitação a nível renal, consulta um especialista, procura um aconselhamento específico à tua situação. Se não tens, à partida, consumir mais proteína do que é recomendado não vai trazer problema, ok? Isto é o que a ciência nos diz, o que os estudos nos dizem. Só que estes estudos são relativamente recentes. Nós só começámos a pesquisar sobre isto há poucos anos atrás. Então, não existe evidência que nos diga assim, tu podes consumir proteína em excesso durante 50 anos e isto não te vai trazer prejuízo, ok? Então, isto não quer dizer que vai trazer, mas também não há segurança máxima de que não vai trazer. Então aqui a minha questão é,
se isto não te vai trazer um melhor resultado, por que é que tu vais estar a arriscar isso? Entendem? Então é sobre isso. Depois vamos falar sobre a carteira. Frango, peixe, proteína em pó, ovos. São alimentos muito mais caros do que arroz, aveia, frutas e essas coisas mais simples, mais fontes de hidratos de carbono, de gordura. Então, claro que gastar dinheiro numa boa alimentação é sempre um dos melhores investimentos que tu podes fazer, vale mais do que a pena, mas se for desnecessário, mais uma vez, qual é que é o sentido? Estás a investir mais para não ter um retorno maior. Não faz sentido. Depois, outro problema que pode não parecer real para muita gente, mas eu nunca experienciei, ok? Mas tenho muitos alunos que já experienciaram. Que é o quê? O excesso de saciedade. A verdade é que, especialmente numa fase de ganho de massa muscular, comer proteína a mais pode causar aqui algum problema de enfartamento ou excesso de saciedade, porque realmente é o macronutriente mais saciante. Então, este problema pode ser facilmente resolvido alterando aqui as proporções das tuas refeições e trazendo mais de outros alimentos e menos destes alimentos proteicos. Mas realmente aqui a questão é, se tu tens dificuldade em comer as calorias todas que tens que comer, vamos dizer que queres ganhar músculo e estás a comer mais e mais e mais e o peso para e tens que adicionar mais calorias e o peso para, tens que adicionar mais calorias e o peso para, e chega a um ponto em que tu dizes assim, fogo, eu passo os meus dias cheios, a minha barriga está sempre dilatada, às vezes até fico mal disposto. Mais uma vez, eu nunca experienciei isso. Okay? Mas existem pessoas que realmente têm uma fome, uns níveis de fome mais baixos e de saciedade mais elevados. Então aqui, estarmos a consumir mais proteína do que é necessário é completamente nonsense. Okay? Não faz sentido. Porque pode estar a limitar até quantas calorias totais tu consegues consumir naquele dia e, portanto, estar diretamente a prejudicar o teu resultado. Depois, aqui o prazer alimentar também tem que ser tido em conta, apesar de hoje já existirem opções incríveis de alimentos proteicos, já temos barras muito boas, já temos sabores de proteína em pó bastante aceitáveis, iogurtes que eu adoro, mas eu acho que toda a gente adora arroz, batata, aveia, pão, frutas, tipo hidratos de carbono, não é? Portanto, uma alimentação à base de frango com ovos não me parece divertida. E o exagero proteico aqui, como vais perceber de seguida, vai até fazer com que tu comeces a comer menos dos outros alimentos, para poderes comer mais frango, mais ovo, mais peixe, mais leite, whatever, tu vais ter que começar a comer menos dos outros. E isso é um problema. Já te vou explicar porquê. Que é, então, a questão de que o excesso de proteína pode prejudicar o teu físico. Ok? E isto é real. Repara bem. Se tu ultrapassares a tua meta de calorias diárias para comer mais proteína, lembra-te que isto vai estar a fazer com que tu não consigas emagrecer ou vais estar a engordar mais. Se tu tens 2.000 calorias para comer, isto é só um exemplo, ok? E tu comes 2.200 porque comeste proteína a mais, isto vai-te fazer engordar à mesma. Ou vai-te fazer deixar de emagrecer. Não é por ser proteína que anula a questão do balanço energético, ok? Então isto é uma realidade. Proteína a mais igual energia em excesso, e se essa energia não for gasta, essa energia vai ser acumulada e em parte vai ser sob forma de gordura, ok? Então, proteína a mais pode sim fazer com que tu engordes. Ponto número 1. Ponto número 2. Zé, então, mas se eu cumprir as calorias, mas comer proteína a mais, aí já não tem problema, certo? Errado. Porque repara que temos que perceber que as nossas calorias são a soma da nossa ingestão de proteína, de hidratos de carbono e de gorduras. Ok? Então, se nós vamos ingerir proteína a mais, o que é que acontece? Os hidratos de carbono ou as gorduras têm que ser consumidas a menos. Então, se tens uma meta de 150 de proteína, isto é um exemplo, 150 de proteína, 200 de hidratos, 50 de gordura, para tu comeres 200 de proteína, tu vais ter que comer menos de hidratos ou menos de gordura. Ok? E isto vai resultar em quê? Pior performance, pior recuperação, pior regulação hormonal, entre outras questões que são aqui as principais funções dos outros macronutrientes, dos hidratos de carbono e das gorduras, porque basicamente nós estamos a abdicar de comer hidratos de carbono e gordura para comer mais proteína. Portanto, o que é que nós estamos a fazer aqui? Nós estamos a comer mais do que não nos vai trazer mais resultado e a roubar aquilo que nos está a trazer resultado. Então repara, tu não vais ter maiores níveis de síntese proteica por comeres mais proteína, mas vais prejudicar o teu treino, vais prejudicar a tua recuperação, vais prejudicar o teu ambiente hormonal, porque estás a comer menos hidratos e menos gordura. Vais ter menos energia, consequentemente o teu físico vai piorar. Então não é tudo sobre calorias, não é tudo sobre comer o máximo possível daquilo que nos faz bem. É sobre dosear cada coisa, porque quando não doseamos, podemos mesmo estar a ter um prejuízo que nem imaginávamos. E esta questão que eu acabei de falar é algo que a maior parte das pessoas não pensa, ok? Pensamos sempre, proteína a mais, também não vai fazer mal, não é? Dizem até que a proteína é boa, os hidratos são menos bons,
não são tão importantes, então até vamos fazer aqui esta troca. Isto pode estar a prejudicar, ok? Entrando então aqui na parte final do vídeo de hoje, nunca por nunca penses que quanto mais proteína melhor. Isto é o grande takeaway, porque o ideal é que tu consumas a quantidade que maximiza os benefícios que ela te entrega. E não mais que isso. Não faz sentido estarmos aqui a tornar isto uma mina de ouro que não é. Ok? Repara que em nenhum momento do vídeo também eu te incitei a comer proteína a menos. Ok? Em nenhum momento eu trouxe aqui uma dica que vai diminuir o teu resultado. Tudo o que eu te disse aqui é para melhorar os teus resultados. Então, quando eu digo para limitar o consumo de proteína, é para melhorar os teus resultados. Claro que, se tu comes proteína a menos do que devias, este vídeo não é para ti. Deves, em primeiro lugar, preocupar-te em começar a comer a quantidade adequada. Agora, se já comes a quantidade adequada, não consideres comer mais. Pensa sim em dosear a tua proteína para começares a ter os resultados que queres e começares a potenciar as coisas. Deixa de lado aquela ideia de que, na dúvida, vou comer tudo proteico. Já atingi a minha proteína, mas antes de me deitar vou comer um iogurte proteico. Não, come um iogurte normal e come uma fruta. Come um iogurte normal e come um bocado de pão. Aproveita para maximizar também os benefícios dos outros macronutrientes. É este o pensamento. E tenho a certeza que, aplicando isto na prática, vais sim começar a ver diferenças a nível dos resultados. Ok? E assim, chegamos então aqui ao final de mais um vídeo. Espero que tenha sido útil. Já sabes que se tiveres alguma dúvida ou alguma sugestão, podes deixar lá em baixo nos comentários. Deixei também alguns links úteis que te podem ajudar. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até ao final e vemos então no próximo vídeo.